É, esse home class que nós vamos fazer hoje é relacionado ao centroide de momento de inércia. Nós vamos aqui abordar um exercício deixado para a tarefa em sala de aula e vamos fazer uma recordação dos passos a passos e quem fez pode conferir como resposta e caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo AVA, tá bom? Então, o exemplo que nós vamos dar para iniciarmos o centroide seria isso aqui. As distâncias estão em polegadas, mas o mais importante é o entendimento do exercício. Em primeiro instante, você vai dividir as figuras em figuras planas conhecidas. A sugestão é que o menor número possível de figuras planas, para que fique fácil o seu entendimento. Escolha uma origem, ou seja, o ponto 00. Aqui na figura, vamos considerar esse ponto aqui, tá? Determinar as distâncias em x e y em relação ao centro de massa das figuras planas, calcular as áreas, preencher a tabela e determinar o centroide da figura composta xc e yc através da relação do somatório das distâncias vezes as áreas dividido pela soma das áreas em x e em y. Então, o exemplo começa dessa forma. Vamos dividir a figura em quantas possíveis de figuras planas conhecidas, ou seja, vamos determinar figuras planas conhecidas que facilitem nosso cálculo. Nesse caso aqui foi traçada uma reta plana, o plano, desculpe, e eu chamei de figura 1 o triângulo e figura 2 o retângulo ou quadrilátero, e a origem aqui colocada. Em seguida, só guardarmos que essa definição foi feita em sala de aula. O centro de massa de uma figura do retângulo ou qualquer outro quadrilátero é metade da base em x e metade da altura em y. Ou seja, 1,5 aqui, aproximadamente, e 3 aqui. Do triângulo, é 1/3 da base, então se a base possui 12 milímetros, 1/3 dela aproximadamente é 4. Seria mais ou menos aqui a base, e a altura do triângulo seria a região relacionada ao ângulo reto. Então, é 1/3 da distância em relação ao ângulo reto. Se o ângulo reto está aqui, 1/3 seria aproximadamente aqui, nesse ponto. Em seguida, feito essa consideração, vamos medir a distância desse ponto até a origem em y, desse ponto até a origem em x, desse ponto em y e desse ponto em x. E ficamos com a tabela. Repetindo aqui a configuração do centro de gravidade do retângulo e do triângulo. Então, inicialmente calculamos a área das figuras, da área 1, base vezes a altura dividido por 2 do triângulo, e lado vezes lado do retângulo. A distância, como aqui na base é 12, 1/3 é 12 dividido por 4, 4. No caso do retângulo, a distância aqui é 1/3 em x, é 6, e dividido por 3 aqui são 3, mais os 6 aqui. 6 com 3, 9. Agora em y. Como aqui a distância daqui é 1/3, o que sobrou daqui até aqui são 2/3. Então, 2/3 da altura, que são 4. Então, a distância daqui até aqui são 4 polegadas. Agora, em y, para o retângulo, nós temos metade da altura de 3 é 1,5, mais 6 polegadas aqui. Então, caracterizam 7,5. Realizando as contas, esse vezes esse, 144. Esse vezes 9, 162. Esse vezes 4, 144. E esse vezes 7,5, 135,5. Por fim, o que nós fazemos? Vamos
somar as áreas. Então, temos aqui 54. Depois, o produto da área vezes a distância em x. E, por fim, o produto da soma das áreas vezes y, a distância em y. Somado aqui essas duas, para as duas figuras, temos 239 polegadas cúbicas em y, para relação ao eixo y, e em relação ao eixo x, 306 polegadas cúbicas. Aplicando-se, então, a equação, tem-se 5,67 em x, então essa distância aqui seria o xc, e a distância em y está aqui, até aqui, 5,17, coincidindo com o valor dado como resposta. Aprofundando para o momento de inércia, o momento de inércia está relacionado à giração ao giro em torno de um eixo da figura. Então, imaginemos que essa figura vai girar. As regras não são tão diferentes lá no centroide. Primeiro, dividir em áreas figuras planas e conhecidas. Então, já dividimos aqui um triângulo retângulo. Usar o centroide como origem. Determinar as distâncias de x e y em relação ao centroide. Certo? Vamos fazer apenas em y. Haja vista que, para nós, dentro da resistência de materiais avançados, a linha neutra, essa linha que vai passar aqui, é chamada de linha neutra. E o objetivo aqui é, no ensaio de flexão, por exemplo, cargas em cima estarão em tração e embaixo em compressão. Logo, essa linha seria onde todas as forças aplicadas em campos de tração e compressão somadas seria nula. Então, calcular as distâncias centroides das figuras em relação ao centroide da figura composta, usando o teorema dos eixos paralelos. E depois somar os momentos de inércia para obter o momento de inércia da figura através da tabela. Então, nós lembramos que o teorema dos eixos paralelos é dado por essa relação, o momento de inércia da figura mais a área vezes sua distância, e o momento de inércia aqui, o ix, para quadrilátero e triângulo, é base vezes a altura ao cubo, sub 12. Realizando o exercício, lembramos que nós temos o centroide 5,17. Então, daqui até aqui é 5,17. Calculando-se as áreas, depois verificando as distâncias. Como aqui para o triângulo a distância é 4, em relação a essa referência, e 5,17 se encontra aqui, então a diferença vai ser 5,17 menos 4, 1,17. Por fim, para o retângulo, essa distância é metade dela, 1,5. Só que, se considerarmos a distância daqui até aqui é 7,5. E daqui até aqui, 5,17. Então, é 1,5 da metade da altura, mais 6 da altura do triângulo, menos 5,17. Essa distância, 2,33. Feito isso, é como imaginando um eixo x passando por aqui, e essa figura girando, teremos ao quadrado um 5,17. E depois, ao quadrado, 5,42. O momento de inércia das figuras, base vezes altura dividido por 12. Base 12, altura 6 para o triângulo. E base 6, altura 3 dividido por 12 para um quadrilátero. Por fim, soma-se o momento de inércia, essa, mais o produto da distância entre o eixo que passa pelo centroide e o eixo imaginário do centroide da figura plana. Então, esse seria esse. E, por fim, área vezes, que significa esse termo aqui. Realizando-se as operações, teremos esses dois resultados de polegada quadrada, que somados atingirão o valor de 375,38 polegadas a quarta. Em polegada o valor é pequeno, mas
Percebo que exercícios que nós tratamos no sistema SI, esses valores passarão da ordem de 10 à quarta, 10 à sexta, até 10 elevado a 11, dependendo da figura. Bem, pessoal, por fim, entendo que é necessário fazer uma prática. Nós temos aí, acho que 5 exercícios de cada, com um gabarito no AVA. Convido que vocês façam. Em caso de dúvida, entre em contato conosco, estaremos à disposição. Um forte abraço e à disposição sempre.